Bom dia a todos, pessoal. Vamos continuar com a disciplina de treinamento físico. É, Hoje é dia 22 de setembro, aula da manhã, parte 1. Tá? E vamos assim, dar alguns recados. Eu acho que no final da aula de hoje, talvez eu faça um terceiro bloco só de perguntas. Tá? Então a gente vai fazer esse jogo de aula, meia horinha, descansa um pouquinho, 10, 15 minutos. E aí começa a parte 2, fecho, e talvez aí eu grave um terceiro bloco de perguntas, tá? Vamos ver como é que vai o andamento aí da aula. Então, eu já vou ir compartilhando tela com vocês. Nós, na aula passada, havíamos visto, então, aspectos biológicos ligados ao treinamento de força. Falei com vocês sobre ciclo alongamento e encurtamento, sobre o funcionamento dele, otimizado, né? E falei também da relação força-velocidade, que trata de uma das principais determinantes da produção de força, né? Que é a velocidade, né? Lembrando que essa teoria toda ela foi construída para condições relativamente lentas, controladas, né? Então ela se aplica bem para sala de musculação ou para exercícios que eu faça numa condição de velocidade relativamente lenta, né? Então vamos lá. Então, aqui, força. Muito bem. Eu comentei com vocês também que uma repercussão da relação força-velocidade é compreender também como se dá a potência e velocidade. Tá? E aí a gente vai sair um pouco da ideia original do Rio, do experimento do Rio, e vamos começar a compreender também outros aspectos de geração de potência que é muito aplicado para condições mais rápidas. Tá? Porque quase sempre não se fala de potência mecânica em condições lentas, embora as relações mecânicas persistam, tá? Elas não são tão aplicadas para o treinamento. Então, o que acontece, pessoal? Acho que um aspecto interessante aqui a gente está vendo a relação força-velocidade, então vamos até relembrar isso, né? Na fase concêntrica, quando eu tenho lá uma fase em que há um encurtamento muscular, né, quase sempre está ligado a uma atividade antigravitária, né, quando eu elevo cargas, a relação força-velocidade ela é inversa, né? Lembrando disso. Então, se eu fizer mais lentamente, meu potencial de produção de força é maior. Tá? Para entender isso, pessoal, o porquê disso, tá? O mecanismo disso, está ligado a probabilidades de ligação de actina-miosina ao nível de sarcômeros. Tá? Então, ao nível lá dentro da célula, da fibra muscular, o que acontece? Aquelas ligações que vocês viram em fisiologia, né, de pontes de miosina se conectando lá à actina, tendo as proteínas regulatórias para realizar a contração, elas nos indicam, por exemplo, que a um dado comprimento muscular eu tenho esse maior potencial de produção de força. Por isso que a relação força-comprimento quase sempre ela mostra sempre um valor máximo em valores intermediários, que é onde a miosina teria mais probabilidade de se conectar com actina, tá? De forma geral. A questão da força-velocidade, ela trata disso também, embora experimentalmente não tenha sido comprovado nunca. Em teoria, o que se afirma é isso, é que tu tendo um movimento mais lento, é como se tu tivesse um trem passando, por exemplo, numa estação, e se tu passar lentamente, tu consegue ter mais pessoas entrando nele. E essas seriam as ligações, né, da actina com a miosina, né? Se tu fizer mais rápido, tu tem menos actina se conectando à miosina. Então, tu teria menos potencial de produção de força, né? Então, seria mais por aí mesmo, uma questão de tempo-dependência mesmo, dessas ligações que resultariam nessa probabilidade. Bom, mas a partir dela eu consigo entender também que eu mostrei até para vocês aqui, a relação potência-velocidade. Tá? Lembrando que potência é igual a força vezes velocidade. Tá? Então, por exemplo, nesse gráfico aqui, que eu disse que é um pouco quadriculado, eu consigo entender que a geração de potência ela é ótima ali ao nível de 30%. Mas aqui vamos começar a falar da prática, pessoal. Quando eu analiso
grupos musculares, tá? E isso é comum até hoje já se fazer, né? Eu realizo aqueles agachamentos em velocidade máxima, por exemplo, e consigo estimar a potência que eu gero daí. O que se faz geralmente é colocar sensores inerciais ou acelerômetros no equipamento que vai ser elevado, né? Então na barra, por exemplo. E aí esse acelerômetro, ele me estima, né? Ele mede a aceleração, mas dali eu posso integrar e conseguir o dado de velocidade, né? Tá tudo no software lá do equipamento. Ele me dá uma velocidade máxima e eu adicionando a força, o peso que eu coloquei, né? Ele vai compreender aquilo como peso e vai multiplicar como força, né? Ele vai multiplicar pela velocidade que tu fizeste o exercício e dali vai cuspir o resultado, que é a potência que tu gerou naquele exercício. Tá? Quase sempre está ligado a uma potência máxima. Tá? É um valor único que a gente sabe que não é bem assim. Na real, instantaneamente vai gerando a potência ao longo do tempo. Mas ele vai te dar algo que quase sempre é uma potência máxima, né? A potência máxima daquele exercício. E o que a gente vê é mais ou menos o que aparece aqui nessa curva. O que a gente faz, por exemplo, no agachamento? Se começa lá com um percentual da massa corporal, isso vai variar um pouco, em homens é um pouquinho maior, em mulheres é um pouquinho menor, vai se colocar a carga lá, uma carga inicial, e essa pessoa realiza lá, o aluno realiza o agachamento em velocidade máxima. O acelerômetro mede e vai dar lá um dado. O que acontece? Quase sempre se começa com uma carga, vamos colocar assim, uma carga baixa, ou seja, uma força relativamente baixa. O que acontece aí? Nesse gráfico aqui, é como se eu começasse com uma força baixa aqui, próxima do zero aqui. E se eu faço em velocidade, em força baixa, significa que a velocidade é muito alta, né? É fácil de fazer o exercício, o aluno quase que salta ali quando faz os primeiros agachamentos. Tá? Então, significa que ele vai estar trabalhando nessa região aqui da geração de potência, onde a velocidade, o eixo horizontal aqui, vamos lembrar que a velocidade, 1 significa 100% da velocidade que esse músculo consegue produzir, seria sem carga externa, inclusive, tá? Ele está nessa região aqui descendente, vamos chamar assim, da curva de potência-velocidade. Tá? O que se faz então? Se adiciona mais carga, ele descansa 2, 3 minutos e vai de novo realizar essa execução. Agora com mais peso, ou seja, mais força. Né? Então se eleva a força-peso aqui. O que acontece? O resultado ele vem aqui para a esquerda. O resultado é melhor. Tá? O movimento é um pouco mais lento, obviamente. Então, lembrem que é força vezes velocidade. Eu aumentei força, mas a velocidade cai. Isso é uma coisa óbvia, né, de treinamento. Tu adiciona mais peso, tu vai executar essa sempre em velocidade máxima que tu puder, mas a resistência é maior, tu vai fazer mais lentamente. O resultado disso é que a potência aumenta. A potência aumenta. Se adiciona mais peso, se passa 2, 3 minutos e a potência aumenta. O que acontece? Obviamente, tem um ponto ótimo disso. Vai chegar um momento em que o peso é tão alto que o movimento começa a ficar muito lento. Ele está sempre caindo, tá? Mas ele vai ficar tão lento que vai passar o ponto de otimização da potência. Né? Que significa que o dado da potência aqui ele vem mais para a esquerda, ele começa a cair. Quando ele chega aqui, tu tem 1 ou 2 resultados para confirmar isso, ou seja, tu adiciona uma carga, tu vê que diminuiu, se tu tiver dúvidas, se estiver muito na lenta, tu faz outra para confirmar, e tu vê que cai mais, e bom, tu tens certeza que tu alcançou um ponto ótimo. Tu vai anotar lá o valor máximo que tu atingiu de potência e tu sabe qual é o ponto de potência máxima. O que acontece, pessoal? Na prática, quando essa curva que eu estou mostrando para vocês é uma curva baseada em dados de fibra muscular isolada ou feixe muscular, fascículos, tá? Que se costuma dizer. Ou seja, quando tu só tem análise do músculo. Só que a gente sabe que, de novo, no mundo real dos esportes, do campo da saúde, tu tem que gerar potência contra o ambiente, não é num mundo isolado. Né? Então, o que vai interessar, no fim das contas, é o que tu gera de potência lá no dado salto, etc. E aí, a curva muda um pouco de aspecto. Tá? O professor Bobert, há alguns anos,
ele determinou as causas disso, mas já se sabe há muito tempo, inclusive os russos já faziam isso há mais de 40 anos, essas determinações, mas que davam que resultado? Resumindo, o ponto prático para nós do treinamento. O que acontece? A relação força-velocidade, quando é do corpo todo ou de grandes grupos musculares, é uma linha reta, não é esse dado hiperbólico, esse comportamento hiperbólico, que aqui está bem pouco, né? Mas, né, quando é corpo todo, é uma linha reta, relação força-velocidade, essa curva azul, e a curva rosa, ela é um meio seno, ela é simétrica, digamos. O ponto máximo de potência acontece em torno dos 50% da velocidade máxima. Tá bom? Eu não sei se eu tenho uma curva aqui para mostrar para você. Deixa eu ver. Não. É uma pena, né? Não botar. Mas que coisa, sério. Deixa eu botar aqui um estudo nosso do sprint com os Parkinson, que tem dados, ou aquele do Medicine Science, que mostra as variações de potência ao longo da idade. Talvez seja mais interessante. É um trabalho de doutorado de uma aluna egressa minha, né? Da Patrícia Pantoja, que ela viu essa variação de potência ao longo do envelhecimento, ao longo da idade. A gente pegou masters, então desde os 30, 40 anos até os 90 anos, e os gráficos mostram ali as variações. Deixa eu ver se eu faço new share, deixa eu ver se eu consigo mais rápido. E depois eu adiciono um slide para a gente não perder esse conteúdo, né? Vocês estão vendo aí um arquivo de PDF? Tá, achei. Aí, o que acontece? Isso aqui foi um trabalho liderado pelo colega lá, o Jean-Benoît Morin, foi o cara que estruturou a maneira de avaliar isso em sprints, esses diagramas de força, velocidade e potência, velocidade, com aplicações muito interessantes, né? O mundo todo do esporte está usando, assim, essas avaliações. Então, o que a gente tem aqui? Deixa eu mostrar para vocês. Aqui estão os diagramas, tá? Força, velocidade linear, porque isso aqui advém de um sprint, tá? Vamos primeiro lembrar de que exercício é. Tá? Isso aqui não é executado numa sala de musculação. Isso aqui é isso aqui é um teste de velocidade máxima de em torno de 30 metros a 50 metros, quase sempre se faz. E aqui a gente vê isso que eu falei para vocês. A relação força-velocidade é essa aqui, linear, e a relação potência-velocidade é essa aqui. Ela é não linear, obviamente, mas ela é um meio seno, que a gente fala, mais equilibrado. Ele não é, como o nível muscular é a 30%, e aqui o corpo, aqui envolve também todo o atraso dessa geração de potência devido aos tecidos conectivos, né, as estruturas passivas, se chama assim. Então, essa é a principal razão, depois tem um pouquinho de matemática dentro. Mas ela acaba acontecendo isso aqui. Tá? E aqui a gente tem uma variação de potência de extremos. Tá? Isso aqui eu não lembro bem da idade, deixa eu ver se tem aqui. Tem, por sorte. Tem, a geração de potência que mais alta, a pontilhada, é de um cara de 39 anos. São tudo atletas de Masters, os melhores da Europa. Era um campeonato europeu de Masters. Tá? Eram de nível internacional, mas Master. Né? E aqui a gente vê a geração de potência de um sujeito de 90 anos, mais de 90 anos, deixa eu ver, 96 anos. Tá? Então, aqui a gente mostra que existe uma redução, né, que para o nosso nível, não sei se é realmente assim, mas no que a gente avaliou ali nos linear, de uma redução linear ali, de cada 10 anos reduzindo X watts de potência. Assim, tá? Mas a cara é muito parecida e também outra coisa interessante que o padrão técnico não se altera, embora os valores absolutos se alterem muito com a geração de potência, mas a razão de força não se altera. Mas vamos falar hoje só da potência, tá? Eu queria mostrar isso. Ao nível de corpo todo, a relação se dá dessa forma e eu consigo estimar essas potências também, inclusive na sala de musculação. Eu não preciso eu posso usar o sprint, tá? Tem esses aplicativos, né? O Morin com o Balsalobre, que é um outro colega que se juntou uma equipe muito boa, assim, onde o Balsalobre é um cara muito ligado às tecnologias, então ele validou o aplicativo, né, para iPhone, Android, aí tem as aplicações lá, e o Morin e o Samozino ajudando eles nesse registro
disso, né? Então, eles, com relativamente barato valor, né, em torno de $10, tu consegue ter um aplicativo que vai te dar essas relações. Então, saber se teu aluno está melhorando ou não a potência muscular dele, mas também saber se há desequilíbrios na relação força-velocidade que vai gerar essa potência. Então, tu pode fazer treinos resistidos ou assistidos de forma mais organizada, mais individual, sabendo de possíveis deficiências desse aluno a partir desse aplicativo. Além disso, ele tem outros marcadores biomecânicos aqui, que são mais detalhes, que eu não vou me adentrar, como essa RF aí, ou DRF também, tá? Que é a integral dessa curva aqui de razão de força, que indica o quanto ele está acelerando e quanto é a resistência dessa aceleração. Então, tá, esse é o dado que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu voltar lá para a tela. Diga, Gabriel. É sobre o artigo? Nessa relação de... Não, é sobre exatamente essa relação de potência. Quando tu analisa, por exemplo, em esportes intermitentes, por exemplo, futebol, futsal, enfim, um treino que é muito feito é tipo um transfer, né? Tu faz ali, sei lá, um agachamento, um afundo com alta velocidade, né? Faz, solta o peso, com bastante peso, faz e dá um sprint. Como é que funciona a adaptação disso? Por que isso é feito? Nunca entendi essa relação. Porque tem a ver, né, com força e potência isso. Não, tem uma coisa que, mas não é tão simultânea assim, essa é outra coisa que tu está falando, mas só para lembrar que tem o PPA, né, a potencialização pós-ativação, mas essa aí é minutos antes, essa aí se faz em processos iniciais do treino e ela perdura X minutos, que é individual também a variação, não é um número mágico. Tu deveria individualizar esse tempo ótimo, e isso o atletismo faz desde que eu conheço, assim, 30, 40 anos fazem isso, e os esportes coletivos agora têm feito porque têm redescoberto isso. E a ciência do esporte está tentando entender o porquê disso. Um colega nosso que está trabalhando bastante nisso é o próprio Daniel Bolusa, né? É uma honra a gente ter junto aí, que é o pesquisador espanhol que vive aqui no Brasil e é nosso parceiro de pesquisa também e tem feito coisas muito legais com o PPA. Tem isso aí, né? Que, inclusive, ele vai dar uma palestra esses dias, sugiro que vocês vão atrás ali do material. Ah, é do LACIX, né? Não é? Olha a coincidência, tá o Gabriel. Mas agora que eu estava lembrando, o Daniel Bolusa vai falar de PPA, né? No LACIX, né? Esses dias. Quando é que é a palestra dele? Já Amanhã, foi? amanhã, 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 É 8 na horas. quarta de noite, né? Desculpa, 8 horas? 8 horas no canal do YouTube. Isso aí, tá, ótimo, que bom. Tá, Vai gente, ser... muito bom. Ele vai falar exatamente disso, da taxonomia, de tipos de PPA, o que é PPA, o que não é, e aí ele vai poder até, acho que, chegar perto da tua pergunta. Agora, tem outra coisa, eu já vou limitar, porque o que tu falou, eu sei que muita gente faz, e não é PPA. Né? Tem pré-cargas que o pessoal faz, mas em exercício, tá? Então, são exercícios complexos mesmo. Cada vez tem feito mais isso, que é uma forma também de um circuito misturado com fartlek. O pessoal tem feito muito isso, às vezes dá nome de fartlek, por exemplo, quando tu vê é quase que um circuito. E às vezes não, às vezes é mais circuito mesmo, é bem isolado, assim, né? Fazem saltos e depois vai lá e corre tantas distâncias. Então, o que acontece, gente? Primeiro tem um aquecimento neuromuscular ali, um aquecimento metabólico neuromuscular, vamos chamar assim, porque no fundo é sempre metabólico, mesmo que tenha o aspecto neuromuscular, o metabolismo vai estar atuando, porque ao nível neuronal o metabolismo continua atuando mesmo rapidamente, né? Tem que lembrar disso. Mas tem isso aí, tá? Que é um estado de prontidão que os sprinters fazem antes de prova mesmo, mas isso aí quase nunca gera uma adaptação per se. O fato dele conseguir fazer melhor aquele sprint depois daquela pré-carga não é um sinal de que isso vai a longo prazo melhorar. Tanto é que nem o PPA tem sido mostrado que é importante. Nós estudamos isso no vôlei, lá no mestrado do BRL, bem controlado, e a gente viu que o PPA não melhorou o desempenho a longo prazo. O que ele fez foi melhorar sempre de modo agudo, e isso é importante mesmo, né?
do ponto de vista agudo já, mas não a transferência. Então tem que cuidar com essas ideias, que às vezes o pessoal confunde e na maioria das vezes não é nem que não funcione, é que na maioria das vezes não se estudou isso de forma decente, tá? De forma bem controlada, porque o controle de carga é quase sempre uma várzea, trabalhar com os atletas que tu tem que trabalhar mesmo, às vezes é difícil, então tu pega lá caras de outro nível e tal, que não representa bem adaptações específicas, não tem o mesmo calendário estruturado ali, então é uma dificuldade controlar por essas questões. Agora também, eu acho que isso não, eu só acho que é uma dificuldade da área, mas eu acho que a gente tem que vencer esse campo e tem que descobrir isso também, né? Porque às vezes eu escuto alguns fisiologistas, coisas dizendo, não, mas isso aí nunca vai se saber, porque o mundo do treino é aquilo ali, não é assim, a gente tem que, a ciência do esporte tem que trabalhar nisso também, em conjunto com os treinadores, e tem que resolver essas questões, tá? Mas só para te responder, não, eu acho que não tem grande adaptação ali específica, agora tem uma adaptação, sim, que é da complexidade de movimento, isso sim, tá? Se tu fizer treinos de saltos com processos de fadiga que se assemelhem ao que acontece durante o jogo, sim, agora mesmo saiu, hoje de manhã eu estava vendo, saiu um artigo que, se não me engano, está o Luca Ardigò, que é meu amigo lá da Itália, né, que trabalha muito com o Johnny Padula, então tenho quase certeza que o Johnny Padula é um coautor desse trabalho também, onde eles veem o custo metabólico das ações esportivas em diferentes fases do jogo também. Assim, eu nem vi direito, acho que é futebol, tá? Mas é uma coisa interessante. Quem vai estudar esse esporte tem que ler esse artigo, porque ele vai, pelo que eles estão dizendo, tem dados inovadores ali sobre questões de economia de base, que a gente sabe que está na base de toda a fisiologia do exercício intermitente. É tu realizar as tarefas do jogo em condições reais, né? Então, em condições que tu também tem fadiga, que tu já executou tantas ações ofensivas, defensivas. Então, em algumas condições táticas, né, num plano de fundo específico, tu vai saber que vai ter X adaptação. Isso é importante, né, para o time todo, para entender como é que é essa relação. Tá? Tem que se entender bem essas coisas. Tá? Mas uma coisa que eu digo, assim, que tem a ver, Gabriel, com o que a gente está vendo agora, é que, por exemplo, essa geração de potência e esses déficits de força e velocidade se sabe muito menos em condições de fadiga. Então, isso também é uma coisa interessante. Isso, na verdade, o pessoal já está registrando. O Mohamed diz que tem, no mínimo, uns 3 grupos no mundo que estão registrando dados de sprint em situações de treino. Que essa é uma nova visão também da avaliação e do esporte, né? É que se faça uma avaliação, na verdade, inserida na própria atividade, né? E não como algo extra. Então, é isso que está permitindo os sensores, né? Coloca os sensores nos caras lá, pergunta lá como é que está a sensação subjetiva, e tu tá ali o dado, terminou o treino e tu tem dados, tu tem dado de sprint mesmo, porque tu coleta a velocidade de sprint, então tu já sabe e aí tu pode ver como é que estão as curvas ao longo do tempo dos diagramas de força, velocidade, potência, tá? Então é um espaço novo aí também muito importante, né? O pessoal está fazendo, que também a tecnologia está permitindo, que está cada vez mais válido os dados, né? Falei então do ciclo alongamento e encurtamento. O que acontece, pessoal? Vamos falar de uma aplicação dele, né? Vamos falar de uma aplicação dele, desse ciclo alongamento e encurtamento. Eu dei alguma pitada na aula passada, mas vamos só relembrar. Então, o ciclo alongamento e encurtamento completo, ele tem 3 fases. Ele tem a pré-ativação, ele tem o alongamento, que é a fase B, né? Que é entre aqui os tracejados, e a fase C, que é o encurtamento, que é quase sempre a geração de trabalho mecânico fim, né? Então, eu quero saltar, eu quero acelerar, é ali que eu vou ter essa geração. Mas claro que as fases anteriores vão potencializar essa fase C. Então, ela tem um sentido temporal cumulativo, é a história dependente, que o pessoal costuma chamar em fisiologia muscular. Né? Se eu tiver uma boa fase A, eu consigo potencializar a fase B. Se eu tenho essa fase B boa, eu consigo potencializar a fase C. Tá? Um resultado prático disso, pessoal, é entender, por exemplo, o salto agachado, ou squat jump, né? É o salto que eu parto lá da posição em 45 graus lá,
do joelho, né, de flexão do joelho, parto dessa posição isométrica e salto verticalmente. Tá? E tenho o salto em contramovimento. Eu fico na posição em pé e eu executo uma fase, como o nome diz, né, um contramovimento. Então eu vou lá para aquela fase onde estava o squat muito rapidamente, né, com uma excêntrica, né, e aí está o alongamento, e depois uma concêntrica e salto verticalmente. Tá? O contramovimento. Eu parto de uma posição em pé, digamos. E o squat não, eu parto de uma posição agachada, por isso que é o salto agachado. O que acontece? No squat, pessoal, no squat eu corto a fase B. Eu tenho uma história de dependência, porque no squat eu tenho uma ação isométrica. Né? Os músculos estão ativando isometricamente. E não é nem em nível máximo também, isso já se tem estudado também. Isso ajuda a melhorar até o squat, por isso que uma pré-carga às vezes dá maiores saltos. Mas de qualquer forma, o squat é como se eu tirasse a fase B. E não é por coincidência que o resultado do squat é quase sempre mais baixo que o de contramovimento. Tá? Eu tenho como melhorar esse ciclo fazendo o salto em profundidade. Né? Quando eu subo lá num banquinho, tem algumas alturas aí mágicas que o pessoal usa, embora o correto seja avaliar também a altura ótima, né, de drop jump para se otimizar o salto. Mas o que acontece? Quando eu alcanço essa altura, ou seja, para homens, né, quase sempre, se é sedentário é 40 centímetros, se é um atleta de saltos, envolvendo saltos, é um pouco mais, é 50, 60 centímetros. Então, digamos lá que o cara tem 50 centímetros de altura máxima, o que ele faz? Ele sobe num banco, né? Ele sobe lá, dá um passo à frente, cai esses 50 centímetros, queda livre e salta, né, quando chegar no solo. E aí ele tem as três fases. Ele tem a fase A bem definida, uma pré-ativação na fase aérea. Ele tem a fase B de um alongamento muito rápido, com uma pré-carga boa. Né? Isso vai tornar as unidades músculo-tendão mais rígido, tá? Especialmente músculo, porque tendão não muda tanto. Né? Mas o C, isso vai potencializar o C. O que vai acontecer? O drop jump vai, na prática, ter um melhor desempenho, vai ter um melhor resultado de altura de salto do que contramovimento, por exemplo, e do que squat jump. Então, nessa ordem. Isso tudo é explicado de forma simples, assim, por causa do ciclo alongamento e encurtamento, as fases necessárias para essa otimização e esse uso de energia mecânica. Isso é a base, inclusive, é a termodinâmica do movimento, tá? Claro que eu tenho um controle neural sobre todo ele, né? Isso se tem, mas tem que lembrar que isso é um mecanismo, isso não é o fenômeno. O fenômeno é a energia mecânica, porque é a altura e a velocidade, né? Então tem que lembrar bem disso. Pois bem, pessoal, o que acontece? Então ali eu tenho uma aplicação. Rafa, vocês já viram esses saltos em disciplinas anteriores? Eu sei que antes o Cadore estava dando isso numa disciplina de avaliação, mas eu acho que ela não é obrigatória para vocês atualmente, né? Eu nem A de sei se avaliação acho que é, mas é no sétimo ou no oitavo, é não mais lembro para direito. frente, né? Eu me Mais pra lembro que tinha uma frente. fase que a gente queria, então ficou só como vontade. Então tá, então vocês vão ver mais à frente esses saltos, talvez de forma mais organizada, assim. Tem pessoal que aprendeu, por exemplo, o GPAT, na época ali, no ano passado, estava fazendo umas reuniões para escrita científica e divulgar alguns métodos de avaliação, usando na plataforma de força, etc. E eles ensinaram esses saltos e a forma de avaliar e tal. Mas daí é o grupo que ensinou, né? Não, Sim, sim, não é sim. O passado grupo na do graduação. Ronê, Cadore faz isso há anos também. Não, eu sei que os grupos de pesquisa fazem, mas na disciplina não. Então tá. Mas, de qualquer jeito, esses saltos, pessoal, é mais ou menos como eu expliquei ali, ele tem esses valores maiores de salto, enfim, por causa desse ciclo alongamento e encurtamento. E também tem a questão da especificidade, esse é outro elemento importante. Ah, mas eu tenho que saltar sempre em drop jump, então? Não, não é isso. Né? Agora mesmo saiu um dos nossos últimos artigos, que era, na verdade, bem antigo, esses dados coletados há muitos anos com o BRL, com jogadores de vôlei, que deu uma coisa que até é meio óbvia, assim, mas foi boa para confirmar, porque existia muita discussão e até sobre elementos técnico-táticos muito modernos do vôlei atual. Por exemplo, uma coisa que mudou assim ao longo dos últimos 5 anos em padrão de movimento no vôlei é a ação de bloqueio dos centrais.
tá? Da minha época era meio de rede, tá? Com vontade de dizer, acusando minha velhice aqui. Mas os centrais, né? O que acontece? Ao longo do tempo, eles têm cada vez menos feito contramovimento nessa ação de bloqueio, porque o vôlei está cada vez sempre mais acelerando a velocidade do jogo, do ataque, e o bloqueio tem que seguir tendencialmente esse tempo de ação, né? Tem que ser rápido. Então, os centrais continuam grandes, continuam com envergadura grandona, aquele padrão, né, que se difere um pouco até de outros jogadores, dependendo da escola também, porque os russos são todos gigantes, mas o que acontece? Eles têm que fazer uma ação que seja muito rápida. Então, antigamente se treinava as ações de bloqueio do central também com muito contramovimento, inclusive às vezes com preparações quando tinha muito deslocamento lateral, né? Até um movimento lateral e aí se ia para de frente. Se o central faz esse movimento, ele perde a maioria dos ataques dele, do adversário. Então, o que se faz? Eles fazem, na verdade, é um contramovimento com os joelhos semi-estendido quase. É um movimento muito rápido, é o tempo quase deles, e salta um pouco relativamente, né? O que eles estão mais preocupados é com o tempo de bola. Claro que tem uma boa altura por causa da questão antropométrica. Mas, resumindo, se modificou esse padrão de movimento. É esse, vamos chamar assim, é esse salto agachado com os joelhos semi-estendidos. É um tipo de treino muito específico. Depois a gente vai ver algum resultado sobre isso, que confirma até essa questão aí que a gente viu no artigo do BRL, que o salto agachado ele é o que tem melhor relação com o salto de bloqueio, né? E com ações ofensivas também. O legal desse estudo é que a gente correlacionou com a ação real dos jogadores, com a estatística de jogo mesmo, e viu que bateu essa coisa. Tá? O salto em contramovimento deu menos correlação, tem menor relação disso e tem menos mecanismo mesmo explicando. Tá? Então, o que acontece é isso, eles cortam a fase B, seria isso, olhando aqui para o ciclo alongamento e encurtamento, tornando o movimento mais rápido em si, mas com menor desempenho, a altura de salto é menor. Mas para o jogo é o que interessa ali, pelo visto, e se confirmou no estudo esse do BRL que a gente publicou. Saiu a publicação agora no Strength and Condition, então quer dizer que vai sair daqui a 1 ano só, porque a revista é fogo. Mas tá. O que acontece, pessoal? Esse dado mostra essa aplicação aí bem interessante de saltos. E um estudo que eu queria comentar para vocês, depois eu vou mostrar até talvez um infográfico desse estudo, que mostra o seguinte, quando tu treina em amplitudes determinadas, ou muito fletido, ou a 45 graus de flexão do joelho, que é aquela altura que eu mostrei agora, né? Ou semi-estendido, tu bota 3 grupos a treinar em amplitudes diferentes só de squat jump, as adaptações são específicas, assim como já se sabia da força isométrica. Se tu treinar numa certa região de força isométrica, os ganhos de força isométrica vão ser próximos dessa região, não vão ser em outras regiões musculares. Tá? Isso se aplica também para os squats e tem uma boa aplicação para saltos, que mostra a questão de especificidade. Professor, mas minhas ações esportivas necessitam ser variadas, porque não é só um central que tem essa atividade como prioritária. Ele tem que jogar também sei lá, nas pontas, sei lá, tem que fazer bloqueio de outro padrão, ou salto para ataque também, para realizar outra. Bom, vai ter que treinar mais coisa. E aí vai ter que se entender também essas aplicações. Tá? Eu tenho também a resistência de força, né, que ela é muitas vezes esquecida, mas ela tem boas aplicações em muitas situações, e lembra, a resistência de força é um tipo de treino que, se eu executar com grandes grupos musculares, eu começo a me trabalhar com uma condição de fadiga muito mais presente, que são, o nome já indica, resistência de força. Então, tu sai de um metabolismo de fosfagênio, né, aquele ATP-CP de poucos segundos, e tu começa a fazer o exercício por vários segundos, por mais de 20 segundos. E aí tu começa a ter, obviamente, uma atividade que é aquela que na prática a gente diz, dá tempo de sofrer. Né? O atleta começa a sentir a questão de resistência ali contra a fadiga, etc. Tá? Então, em alguns treinos, eles podem até se assemelhar a treinos de tolerância ao lactato, inclusive se forem executados com grandes grupos musculares. Tá? E aí vão estar naquelas regras dos treinos de tolerância ou produção de lactato. Então, por quê? Porque eles estão no meio do caminho entre resistência e força. Então,
Lembrando, lá no método de resistência, a gente viu os de tolerância e potência como treinos muito extenuantes, muito intensos, né? A gente vai ver que esses e os HIITs, por exemplo, eles vão se aproximando. Aí você vai ter que ver se vai ser feito em velocidade mais lenta, aí é mais resistência de força. Se for em velocidade mais rápida, vai ser uma resistência de potência. Na verdade, vai ser uma mistura dos três: força, velocidade e resistência, tá? Então, vai ter esses elementos aí, mas vai ser comum, tá? E na sala de musculação, a resistência de força é fácil de notar, é quando se faz mais de 12 repetições. Tá? Comumente, aí a gente sabe que está trabalhando com essa resistência. Aí tem que ver se é mais local ou geral, dependendo dos grupos musculares, mas vai ter isso, tá? E por isso que vai aparecer aqui, ó, tolerância de lactato, por exemplo, lá no treino de resistência de força. Mas lembrem que isso vai acontecer, vai ser importante quando tiver maiores grupos musculares. Senão, o processo de fadiga, eles vão ser mais locais, uma fadiga mais local mesmo, uma dor local, né? Como endurecesse a região e tal, e isso pode prejudicar uma ação geral, né? Fadiga de posição, por exemplo, o nadador fadiga flexores do punho e começa a gerar potência com um padrão de movimento ruim, porque ele não apoia bem o braço na água, porque ele fadiga localmente, né? E aí a gente precisa trabalhar a resistência de força. Pessoal, faço o break aqui, falei demais. Vou parar aqui o compartilhamento e volto 10h25, tá bom? Vou parar